Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de fevereiro aqui pro canal. Demorou um pouco, eu tô gravando esse vídeo atrasada, mas é porque fechamento realmente é um vídeo que eu não consigo gravar com antecedência, porque eu preciso que termine o mês. Então eu tô aqui no Rio, na casa do meu namorado. Essa é a nossa estante que a gente tem aqui. Ainda não tem livros meus, porque eu fico em dúvida do que trazer. Mas enfim, então é um vídeo que não tem como eu antecipar, e por isso que ele tá com um cenário diferente, mas também temos aqui uma pequena estante no fundo e tá tudo bem, né? Eu trouxe uma listinha com os livros do mês, porque a última vez que eu gravei esse vídeo fora de casa, como eu não tinha os livros ali na minha vista, eu esqueci completamente de um. Então por isso que eu tô com esse papelzinho e eu não tô com nenhum dos livros físicos aqui, então as capinhas estarão aparecendo aqui ao lado. Sem mais delongas, então vamos às leituras de fevereiro. Bom, o primeiro livro que eu terminei em fevereiro foi O Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. É um livro de poesia, né, que ele ficou famosinho aí no ano passado. Eu não sei direito o que aconteceu, mas de repente todo mundo começou a falar dele. E pelo que eu me lembro, ele é um livro tipo, que não é tão recente assim, né? Ele só deu uma estouradinha ano passado aqui no Booktube. Algumas amigas começaram a recomendar, eu vi a Mari Dal Chico falando dele. A Ju Spor me recomendou, mas principalmente a Camila Navarro do Viajando, porque ela não é muito chegada na poesia e ela amou esse livro. Como eu também não sou muito chegada na poesia, eu achei que poderia funcionar pra mim. Ele funcionou, mas eu não me apaixonei como as outras, né? Eu achei que ele é sim um livro bom, ele é um livro que funciona. A poesia da Ana é muito bonita, ela tem um cuidado com as palavras, não tem aquela pira de lacração como nas Insta Poets que a gente vem vindo por aí, como a Rupi Kaur, por exemplo, e esse modelo que eu já vi em vários outros livros. Nada contra, inclusive a favor do movimento, mas não foi um tipo de poesia que aconteceu de verdade pra mim. A da Ana é mais bonita sim, mas não foi algo que me deixou transtornada como a da minha poeta favorita, que é A Flor Bela Espanca. Eu gosto principalmente de alguns momentos do livro da Ana. Ele é um livro com algumas partes, né? É a minha parte favorita de longe, a cartografia. Porque ao longo do livro todo ela fala muito de significados, ela fala de semântica, ela fala do que é uma coisa e a representação dessa coisa na palavra. Esse trabalho dela é interessante, mas a parte que ela coloca tudo isso e brinca com mapas, como uma representação do mundo e, enfim, ela faz jogos com isso, é a minha parte preferida do livro, com toda certeza. Em breve vai sair vídeo, então não vou me estender. O segundo livro que eu terminei no mês foi um que entrou pro hall de Amores da Vida, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Finalmente eu li alguma coisa das Brontë e foi um primeiro contato maravilhoso. Eu realmente amei esse livro, eu amei a personagem da Jane, eu amei a construção, eu amei a narrativa. Aqui a gente tem, né, uma história clássica, um romance de formação. A gente tem a própria Jane Eyre contando a sua história diretamente pra gente. Ela se refere o tempo todo a gente como, e você, leitor, como se ela realmente estivesse, né, numa conversa. E ela vai contar de toda a sua vida pra gente, de quando ela perdeu os pais e passou a morar na casa da tia e sofria maus tratos ali, ou um certo descaso pelo menos. Depois ela foi pra uma escola, da escola ela se formou como professora e deu aulas na própria escola. Depois ela foi ser, eu sempre esqueço a palavra, ela foi ser professora particular, mas não é esse o termo, né, de uma menina em uma casa. E enfim, né, Jane Eyre é um clássico, eu acho que muita gente sabe um pouco sobre a linha da história. É um livro que foi escrito... Eu não vou saber a data de cor aqui, eu sempre me embolo com essas informações em vídeo de fechamento, porque eu acabo não anotando sobre tudo, mas é um livro que é lá de 1800 qualquer coisa e que já fala de feminismo, já tem esse germen ali. Então é um livro que, além de muito bonito, é muito importante. E mais uma vez não vou me alongar porque vai sair resenha, assim como de todos os livros que eu tô falando aqui, então não vou me alongar sobre nenhum. Depois que eu terminei Jane Eyre, eu li Coisas que os Homens Não Entendem, da Elvira Vinha. Eu sempre acabo lendo Elvira Vinha com uma maior lentidão do que eu esperava, porque não é uma literatura que eu digiro fácil e também não é uma literatura que prende tanto a minha atenção, mas sempre que eu acabo Elvira Vinha, eu percebo que foi incrível ter lido o livro. Então aqui a gente tem mais uma vez a voz inigualável da autora,
com bastante acidez, crueza e sinceridade. A narrativa dela é muito única. E aqui a gente tem uma protagonista muito enigmática e de sexualidade fluida, então ela é uma mulher de meia idade, assim, fora do convencional, que ninguém consegue pegar, é como se ela fosse o vento. E ela vai contar pra gente a história de um assassinato que aconteceu em Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. E ela conta assim pra gente desde o início que ela vai contar uma história que ela pode se perder, que ela pode inventar algumas coisas. Então ela já declara ali que ela é uma narradora nem um pouco confiável, e ao longo da história a gente vai tendo certeza disso, porque ela acaba por se contradizer algumas vezes, enfim. Ela vai entregando coisas aos poucos e a gente vai montando esse quebra-cabeça, né? Não é um livro de suspense, não tem esse clima Agatha Christie, é um livro humano mesmo, é um livro de vida. Mas tem, no caso, um assassinato no meio, que a gente vai desvendando aos poucos. Depois que eu terminei o livro da Elvira Vinha, eu li As Horas Vermelhas, da Leni Zumas. E eu falei bastante desse livro ao longo do vlog de leitura que eu postei aqui, porque foi ele principalmente que eu li ao longo da semana em que eu gravei o vlog. Foi um livro que foi uma certa decepção, porque eu peguei com bastante vontade de que fosse um livro transformador e muito reflexivo, como foi o Conto da Aya, como foi Vox, e isso porque os próprios editores pregaram isso. Inclusive eu comentei que eu achei a blurb desse livro extremamente desnecessária, que é uma blurb que tem na capa dele que fala: esqueça o Conto da Aya. As Horas Vermelhas é a distopia reprodutiva que você tem que ler agora. E eu já acharia esse blurb de mau gosto se o livro realmente fosse tudo isso, mas aí ele não é. Então isso só me irritou ainda mais. Eu gosto da história, eu gosto da ideia da história, mas a história pra mim não aconteceu muito bem. Eu não gostei do estilo de narrativa da autora. Então a gente tem aqui algumas mulheres que são as personagens principais. São a esposa, a filha, a biógrafa e a reparadora. E cada uma delas, né, é dona de um capítulo, então a gente tem ali o ponto de vista delas. E a história vai fluindo assim, são capítulos curtos, onde a gente vai acompanhando cada uma delas e entendendo como que a vida delas se cruza. Além disso, né, eu falei que uma das personagens é a biógrafa. A gente tem alguns trechos entre os capítulos que são dessa biografia que a biógrafa está escrevendo, que também era de uma mulher importante. Mas enfim, eu acho que não rolou, eu acho que o encaixe não foi muito bom, eu acho que tem alguns clichês assim, sem necessidade. Eu acho que a história devia ter sido mais trabalhada. Eu acho que talvez ela tenha sido publicada rápido, porque é um tema que está em voga. Eu não sei o que aconteceu. Eu só acho que ela não acontece e que ela tem mais potencial do que enfim. Como o próprio Burby dizia, é uma distopia reprodutiva sim. Nos Estados Unidos o aborto foi proibido novamente. Além disso, foi proibida a fertilização in vitro, porque eu nunca sei se é embrião ou feto, eles agora têm direito a escolher sua própria vida. Só que obviamente eles não conseguem escolher nada, e a fertilização in vitro foi proibida porque teoricamente o feto não estaria aceitando ser implantado. Então, enfim, é claro que uma das personagens que a gente tem deseja desesperadamente fazer uma fertilização in vitro, outra personagem que a gente tem deseja desesperadamente fazer um aborto, e a gente vai ter, né, então, esses dois lados pra gente, bem como uma personagem que é considerada bruxa e outra personagem que tá numa vida de merda, que tem filhos e tem um marido, ou seja, ela tem uma paz que teoricamente nenhuma das outras tem, mas que a vida dela também tá uma merda. Então, enfim, a gente tem essas várias visões, mas já me estendi demais. Depois que eu terminei As Horas Vermelhas, eu li o incrível Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que era um livro que eu tava pra ler, gente, há milênios de anos, e eu li principalmente para gravar um vídeo que já saiu aqui no canal, que é o que eu falo quando eu falo sobre ler mulheres, que eu gravei com a minha amiga Vanessa, e que é um vídeo incrível, vão lá conferir. E, enfim, eu li principalmente para fazer esse vídeo porque eu queria principalmente essa base da Virginia, e é um livro realmente muito bom, é um livro onde ela cria uma história de ficção para contar pra gente por que as mulheres não faziam tanta literatura, e enfim, isso reverbera até hoje, porque elas são menos lidas e tal. E como eu já falei bastante dele nesse vídeo que eu citei e vai sair resenha, então não vou me alongar por aqui.
Depois que eu terminei o livro da Virginia Woolf, eu li Você é Minha Mãe, da Alison Bechdel. A Alison Bechdel é mais conhecida pelo Fun Home, mas era Você é Minha Mãe que eu tinha na estante. Apesar dele ter sido escrito depois do Fun Home, eu comecei por ele mesmo. E, gente, que livro maravilhoso, assim, é um quadrinho, né, pra quem não sabe. E a Alison fala sobre a relação dela com a mãe dela. No Fun Home, ela fala sobre a relação dela com o pai. E tem muito de psicanálise nesse livro, é um livro super denso, ele é dramático, a relação dela com a mãe não é fácil, mas eu acho muito bonito a maneira como ela vai compreendendo a mãe à medida que ela vai contando essa história. Ela faz muitas análises, como eu falei, com base na psicanálise, na relação de filha com a mãe, na relação desse papel de mãe. Ela utiliza principalmente da obra de Winnicott aqui. E ela também fala bastante de Virginia Woolf, curiosamente, sobre Um Teto do Céu, inclusive, que fez um link, né, com o livro que eu tinha lido logo antes. Então é um quadrinho que você não lê brincando, porque ele é sim bastante denso. Por vezes eu me perdia nas informações e precisava ler a página inteira de novo. Mas é um quadrinho que, assim, recomendo de olhos fechados. Que trabalho maravilhoso que a Alison tem. Eu já tô doida pra ler Fun Home, provavelmente eu leia esse ano ainda. Depois que eu terminei, então, o livro da Alison, eu li O Escafandro e a Borboleta, do Jean-Dominique Bauby. E esse livro é uma obra muito única, porque esse autor, ele sofreu, né, um acidente vascular cerebral e, como consequência, ele adquiriu uma síndrome extremamente rara, que ele não tinha, né, porque ele já faleceu, mas ele não tinha nenhum movimento sobre o corpo dele além do olho esquerdo. Então ele estava perfeitamente são, mas ele só conseguia mexer o olho esquerdo. E, meu Deus, eu não consigo imaginar a angústia que seja essa situação de você estar preso dentro de um corpo. E é sobre isso, obviamente, esse livro. É um livro de não ficção. E sim, ele escreveu piscando o olho esquerdo, porque eles utilizavam lá no hospital, as enfermeiras e os amigos e parentes deles, enfim, essa forma de comunicação, que é um alfabeto específico. E ele vai piscando à medida que ele quer selecionar as letras, e ele fala muito sobre isso no livro, e até a gente tem um meta-livro, porque ele comenta sobre como é escrever esse livro. É um livro que foi escrito inteiramente na cabeça dele, porque ele tinha que ditar o livro, ele não tinha como escrever, então ele tinha que decorar, né? E, nossa, isso é surreal, assim, um livro curto, mas muito denso. Eu também demorei pra ler, porque assim, não tem como ler rápido, cada capítulo é uma paulada, e eu não consigo imaginar viver nessa condição. É assim, é um livro que realmente me angustiou bastante. Então é isso, gente. Foram 7 leituras lidas, concluídas em fevereiro. Eu comecei a biografia da Frida Kahlo, que tá no meu desafio gostoso de março. Comecei acho que dia 27 ou 28 de fevereiro, então ele vai entrar totalmente aí no fechamento de março. E enfim, nos vemos semana que vem com mais vídeos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!